Ontem, então, quem estava aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Estavam quase todos aqui, joia. Então, nós demos a ênfase apenas na cruz. E o comentário que eu fiz ontem foi que a cruz um dia foi um evento futuro, profetizado, né? Profetizado pelo profeta Isaías, por outros profetas. Só a luz? Não está passando, não? Tá bom, já ajuda. Então, a cruz um dia foi um evento futuro, tá? E aí eu quero aproveitar esse momento, dentro desse comentário que eu fiz, para dizer para você quais são as três profecias, ou os três versículos mais importantes para a profecia bíblica. Não significa que existem partes que sejam mais importantes da Bíblia, mas para a profecia bíblica, três textos são fundamentais. Se você quiser anotar, o número 1 é Gênesis capítulo 3, o verso de número 15. Gênesis 3,15. Eu queria que alguém abrisse para mim, por favor, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tá? Não. A segunda profecia, o segundo texto mais importante para a profecia bíblica é Daniel capítulo 9, o verso de número 25 a 27. Eu queria que alguém abrisse para mim, por favor, Daniel 9. E o terceiro texto mais importante para a profecia bíblica é Apocalipse capítulo de número 12. Eu quero uma outra pessoa que abra Apocalipse capítulo de número 12. Tá? Então, quem abriu Gênesis 3,15, leia para mim com a voz bem forte. Por que que esse texto é tão importante? Porque quando Adão peca, já é profetizado que Jesus viria. E quando Adão peca, já é um indício que a cruz aconteceria. Porque é na cruz que o Senhor Jesus, ele morre e que ele ressuscita. Então, em Gênesis 3,15, já estava anunciando a cruz de Cristo. Então, nada é mais importante do que a cruz. Gênesis 3,15 é uma profecia de que Jesus Cristo, ele viria para a terra, o próprio Deus viria em carne. Qual que foi o erro? O erro foi de Adão e Eva. Por quê? Porque eles acharam que o fruto do ventre dessa mulher, o primeiro fruto, já seria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, eles colocaram o nome dele de Caim. Caim está ligado à força. E eles colocaram o nome de Caim nesse bebê. Só que o que acontece? Depois de alguns dias, passou um tempo, Eva sentiu dores e dar a luz a Caim foi terrível, porque essa mesma profecia, eu preciso que aumente os retornos, senão vou ficar rouco. Pode aumentar o retorno para mim aqui um pouquinho. Essa mesma profecia, ela diria que o homem teria que trabalhar, e ele ia, através do sofrimento, da dor, do suor, do trabalho, conquistar aquilo que ele precisaria. E de modo semelhante, foi dito que a mulher, por causa do pecado, teria dores ao dar à luz. Então, presta atenção, Eva não tinha mãe, e Adão não tinha sogra. Imagina que situação delicada. Agora, Eva dando à luz, sem o apoio de ninguém. Adão não era um banana, mas ele nunca tinha visto aquilo. Até hoje, né? 6.000 anos depois, tem marido que desmaia na hora do parto. Agora você imagina aquela cena, uma mulher gritando desesperada, de dor, e não havia cesariana. Então, foi um parto normal, e algumas pessoas dizem que o parto normal é anormal, né? Foi um parto anormal,
E eu fico tentando imaginar que cena, que momento delicado que aquela família viveu. Faz sentido para você? Passou uns dias, ainda não existia preservativo, não existia pílula, né, anticoncepcional, não tinha televisão. Quando dava 6 horas da tarde, eles iam conversar. E aí, a barriga da Eva cresce a segunda vez. Doeu tanto o parto, que eles botaram o nome do segundo menino de Abel, que significa vaidade. Por quê? Porque vaidade é aquilo que eu não precisava, mas eu tenho. Desnecessário. Por quê? Ela pensou que o primeiro bebê que saiu, ele seria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, ela não queria passar pelo parto de novo, achando que quando o filho que saiu, a semente que saiu dela, crescesse, pisasse a cabeça da serpente, acabou a dor e acabou o sofrimento. E o mundo seria restaurado. Eu pergunto para você, Caim foi aquele que restaurou todas as coisas? Não. Então, Adão e Eva interpretaram a profecia bíblica errada. E por isso colocaram o nome do filho de desnecessário. Abel. Só que Abel se torna o primeiro símbolo de Jesus Cristo. Porque Abel foi aquele que honrou a Deus. Sim ou não? Só que as pessoas não honraram Abel. A família desprezou Abel. Então, ele é o primeiro tipo de Jesus. O que significa isso? Está sobrando um pouquinho, vai dar microfonia. O que aconteceu, irmãos? Naquele exato momento, Abel se encaixa nesse aspecto porque ele se torna, então, desprezado. E por se tornar desprezado, ele não é um Jesus, mas ele se encaixa no personagem, como um personagem, que aponta o desprezo que Jesus teve até pelos seus, pela sua própria família. Alguém entendeu isso? Ok. Então, Gênesis 3,15 é um dos textos mais importantes para a profecia bíblica, porque ele já apontava Jesus Cristo e que Jesus venceria Satanás. Só não entenderam que isso seria 4.000 anos depois, tá? Isso demoraria 4.000 anos. Segunda profecia que eu pedi para abrir, vamos ler rapidinho. Daniel capítulo 9, o verso 25 a 27, para a gente ganhar tempo, depois a gente vai ler ela de novo. Só o 27, tá? Só o 27, quem abriu Daniel 9, 27? Que ele está Por que esse texto é tão importante? Pastor Laércio, abre para mim, por favor, Mateus capítulo 24, verso de número 15. Mateus 24, 15, você segura aí, tá? Não fecha não. O pastor vai ler para nós. Mateus 24, 15. E aí vocês vão ver a relevância dessa profecia. Pode ler. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Ponto. Quem que está falando isso, pastor? O próprio Jesus. Então, o próprio Jesus, ele vai fazer menção do texto de Daniel 9, 27. E ele está dizendo, olha, vão ter acontecimentos futuros que vocês precisam estar atentos. Então, quando vocês verem, como é que está aí o texto? Assim, vocês virem o sacrilégio terrível. O sacrilégio terrível. Tem uma outra versão que diz, quando vocês virem o abominável da desolação. Quem que é esse? O anticristo. Então, Jesus está dizendo que Daniel estaria falando sobre o anticristo e não sobre o Cristo. E aí que muita gente erra. Lê de novo. Agora nós vamos voltar para Daniel. O que Daniel está dizendo? Com muitos ele fará, com todos? Não, com muitos. Ele fará uma aliança. Agora, que aliança é essa? Aliança de uma
semana. Não é uma aliança eterna, não é uma aliança inabalável. E Jesus já estava dizendo lá em Mateus, que tinha que entender que esse ele, não era ele, Jesus, mas era o abominável das desolações. Então Jesus, ele estava dizendo que no tempo do fim, viria um que se passaria por Cristo, mas seria o próprio anticristo, o contrário. E que esse anticristo enganaria muitas pessoas e faria aliança, só que essa aliança seria temporal, e essa aliança seria de 7 anos. Diga comigo, 7 anos. Por quê? Nós vamos estudar isso. Eu só estou fazendo um comentário do que nós vamos ver ali agora. Esses 7 anos, eles apontam para a última semana de Daniel. Essa profecia apontada por Jesus, ela fala da tribulação e da grande tribulação. Deu para entender isso? Observe que Gênesis 3,15, ele está tecendo a profecia. E quando você chega em Daniel 9,27, é como se a gente desse novos pontos, caminhando para o entendimento dessa profecia. Ok? Até aí tudo bem? Então diga comigo, 7 anos, uma semana. Uma semana, 7 anos. Quantos dias tem uma semana? 7. Você vai entender, mais tarde um pouquinho, que existem semanas de anos, porque a palavra aí não é semana, a palavra aí é Shabua. Shabua significa 7 e não semana. Mas não é errado a gente traduzir Shabua para semana. Não é errado. Só que existem Shabuas de dias e existem Shabuas de anos. E aí que muita gente se perde, porque precisava entender um pouquinho mais do original para poder interpretar a Bíblia. Vamos para a terceira profecia. Obrigado, Andréia. Quem abriu Apocalipse capítulo de número 12? Apocalipse capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Ela está vestida do sol e da lua, e debaixo dos pés dela uma coroa com quantas estrelas? 12 estrelas na cabeça. Que mulher é essa? Nós vamos entender um pouco melhor isso também. Mas essa mulher, ela não é a igreja. Essa mulher é Israel. Israel literal. Então, por quê? Porque se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver que o sonho, pode deixar lá no texto bíblico, o sonho que José teve, quem lembra do sonho de José? Qual que era o sonho dele? Ele teve 2, que o sol e a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Só que é lindo, irmãos, porque no sonho de José, só 11 estrelas se dobravam diante dele, José. Quantas? 11. Uai, mas quem é José? Irmãos, José, ele é uma das colunas da promessa de Israel. Por quê? O progenitor de Israel é Abraão. Por causa de Abraão, nasce Isaac. E através de Isaac, então, se começa o processo. Vai vir Esaú e vai vir Jacó. E Jacó se torna Israel. Sim ou não? É assim a história? Ok. A partir de Jacó, que se torna Israel, se estabelece 12 tribos. As 12 tribos não é de Esaú, é as 12 tribos de Jacó, que na verdade é Israel. O sonho de José, um dos 12 filhos de Jacó, era que o sol
Israel, Jacó, e a lua, a esposa de Jacó, estavam reunidos e mais 11 estrelas. Irmãos, se eram 12 filhos, e 11 estrelas se prostraram diante de José, você consegue entender que era a mãe, o pai e 12 irmãos. Só que José viu só 11 estrelas. Por quê? Porque José era uma. Deu para entender isso? Então eram de fato 12 estrelas, o sol e a lua. Então, quando você pega o sentido profético disso, nada é mais poderoso, nenhum símbolo é tão forte para identificar Israel do que o sol, a lua e 12 estrelas. Isso não tem nada a ver com a igreja. Sol, lua e 12 estrelas. Se não bastasse isso, todos os acontecimentos com a nação de Israel, eles estão ligados com um sinal no céu. A lua de sangue e vários outros fenômenos que acontecem. O próprio Jesus, quando morreu na cruz, por volta das 3 horas da tarde, isso é lindo demais, nós não temos tempo de falar sobre isso. Jesus morreu, irmãos, no exato momento do sacrifício da tarde. Às 3 horas da tarde, a oferta foi recebida. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado. Na hora exata, 3 da tarde. Só que às 3 da tarde, houve um sinal no céu que apavorou todo mundo. Quando Jesus gritou, está consumado, apagou. Alguém desligou a tomada. Houve um sinal no céu para Israel. Israel percebeu que tinha feito algo errado e a luz do universo se apagou. Meu irmão, você imagina, se a luz do universo se apagasse por alguns minutos. Frio, foi algo assombroso. Ok, é só um comentário. Cada um desses temas são mais ou menos 1 hora de ministração. Nós não temos tempo para isso. Gênesis 3,15, Daniel 9, 27, começa lá no 1, vai depois para o 20, depois segue, e Apocalipse capítulo 12. Nós estamos vendo o seguinte, que essa mulher que está em tribulação, não é a igreja. Essa mulher que está em tribulação, ela é a nação de Israel. Ela não traz o simbolismo da igreja, ela traz o simbolismo da nação de Israel, das 12 tribos de Israel. Viu-se um sinal no céu, a saber, uma mulher. Ela está vestida do sol e da lua. Quem é essa mulher? A mulher é aquela que concebe e dá a luz. É a nação de Israel. Não é a mulher que dá a luz? Então, a nação, ela é representada por uma mulher, porque da nação é que surgem os filhos da estéril, os filhos da estéril. Então, Israel está simbolizado nessa profecia, o que nos faz entender que, durante o momento de Daniel 9, quando for feita uma firme aliança, Israel estará aqui na tribulação e não arrebatado, porque eles vão passar por um processo de livramento de Deus, como foi no deserto. Sim ou não? Israel foi livrado da morte no deserto, sim ou não? Deus não esteve não foi no deserto que Deus teve que eliminar um bocado, mas Israel se converteu de fato para Deus, foi no deserto, sim ou não? Pode passar o próximo texto para mim. E agora vocês vão ver algo interessantíssimo. Não, o texto. Que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo de tormentos para dar à luz. Pode passar. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão. Quem é o dragão, gente? Hã? Alguém abre para mim aí Apocalipse capítulo de número 20, verso, eu acho que o verso 1, Apocalipse 21, vai ser por ali. 2, pode ler, pastora Viviane. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo,
Pausa. Então presta atenção, é a Bíblia que interpreta a Bíblia. Então, como nós descobrimos que essa mulher de Apocalipse 12 não é a igreja? Porque nós fomos lá em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 39, depois eu posso olhar para os irmãos de cabeça, do verso 7 em diante. A profecia é o sonho de José. Agora, vamos descobrir quem é o dragão. Quem é o dragão? Apocalipse, capítulo 20, verso 2. O dragão, pela Bíblia, é a antiga serpente. Voltou lá em Gênesis 3. Consegue perceber como está tudo tecido e amarrado à profecia bíblica? Não se trata de eu acho, se trata de estar escrito. Então, quem é o dragão? Volta lá em Gênesis 3. A antiga serpente. O que mais? Não, o 2. A antiga serpente, que é o diabo. Se não bastasse, a Bíblia ainda diz, o Satanás. Então, quem é o dragão? A serpente. Agora, presta atenção. Grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. Pode passar a tela. 7 diademas. Com a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Agora presta atenção, isso é uma menção à terça parte das estrelas do céu. E aí você precisaria ir em Apocalipse capítulo 1, para entender que essas estrelas, elas são os anjos, e esses anjos, nesse caso, é 1/3, são os anjos caídos. Porque lá na eternidade passada, o que aconteceu? Houve um conflito. Esse dragão, que era anjo, chamado Lúcifer, ele se levantou contra Deus. E segundo Isaías 14 e Ezequiel 28, ele desejou em seu coração subir acima das nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Aí o próprio Deus colocou ele para baixo. Sim ou não? Quantos anjos vieram com ele? 1/3 dos anjos que estavam no céu. O que significa? Durante a tribulação, quando Satanás for perseguir Israel, todos os demônios estarão aqui na terra. Olha comigo e diz, O dragão, com 1/3 do céu, estou fazendo a tradução liberal, rápida, as quais lançou na terra, o dragão que deteve em frente da mulher que estava para dar luz um filho, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Depois eu termino de explicar essa profecia, tá bom? Depois eu termino de explicar essa profecia. Mas o ponto é, essa mulher não é Maria, como a Igreja Católica diz. Essa mulher não é Israel, como alguns irmãos nossos acreditam. A igreja, a igreja. Muitos irmãos querem dizer que a igreja fica aqui na tribulação. E eles dizem que essa mulher, ela é a igreja. Mas nós estamos vendo que é um simbolismo, tá? É um simbolismo de que a nação de Israel, ela estará aqui durante a 1 semana que Daniel falou. Deu para entender isso? Eu sei que é muita informação. Está gravando? Está gravando? Então vocês vão poder assistir de novo, anotar, tirar dúvida, porque eu sei que é muita coisa para a gente falar. Volta lá naquela tela, Marcelo, e agora vai fazer sentido o que eu preciso dizer para vocês. Naquele panorama de ontem, a ênfase foi só a cruz. E o período que Jesus morreu e foi assunto ao céu, começa então o período da igreja, que chamamos de dispensação da graça. Nós estamos vivendo hoje a dispensação da graça. Só que tem um detalhe, vai haver um momento breve, que a dispensação da graça, ela encerra. E aí, toda dispensação, todo período que houve em toda a história, houve um juízo no final daquela dispensação. E o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver um juízo de Deus começar. Quando aqui, está vendo o pontinho vermelho? Eu acredito que aqui, a igreja é arrebatada. Quando de fato a igreja for arrebatada, o que vai começar?
7 anos. Então, qual que é o desdobramento dessa guerra da Rússia? Qual que é o desdobramento desse mar agitado? A palavra mar na Bíblia, na profecia, são nações. Qual que é o resultado da agitação das nações agora? Eles vão clamar por um líder. Só que eu acredito que muito breve nós vamos ter a certeza de quem é esse líder. E nós vamos começar a andar na contramão disso. Amanhã a gente fala sobre isso. 3 candidatos fortes para ser o anticristo. Nesse momento, a igreja sobe. E aqui embaixo vai ficar os judeus e vão ficar todos os ímpios. E aqueles irmãos que não estavam muito crente, estava só mais ou menos, vão ficar aqui. Amém? Olha para o seu irmão e diga amém. Irmão, é por isso que você tem que estar bem. É por isso que você não pode estar mais ou menos. Amém, porque você não vai ficar. Mas, o que vai acontecer aqui? Simplesmente, o dragão, com mais 1/3 dos anjos, vão ficar soltos na terra. Pastor, nós vamos ver esses demônios. Eu acredito que você não vai, porque você vai subir, amém? Mas quem ficar aqui, também não vai vê-los, de primeiro. Mas eles vão perceber um peso espiritual, porque a igreja foi tirada daqui. Eu tenho andado em lugares, irmãos, muito complicados, onde não tem igreja. A pressão espiritual é muito maior. Agora no Nepal, eu estava no meio de Katmandu, tem os templos. Eu acho que eu compartilhei isso rápido aqui. A guerra espiritual é tão intensa. Eu estava na porta de Shiva. Esse vídeo, depois eu vou lançar esse vídeo. Mas é interessante. Eu já tinha um esboço. O meu iPad estava na minha mão. Eu lia o iPad. E eu tenho a facilidade. A minha memória rápida, ela é muito boa. Então, assim, se eu ler um texto rapidamente, tudo vem na minha mente e eu consigo caminhar em cima daquilo facilmente. Então, por um intervalo curto de tempo, eu decoro celular, cartão, muito rápido, passaporte. Se você me der o seu documento e eu ler 2 vezes, eu decoro ele, só que é curto. Então, essa memória curta minha, ela é muito boa. A longa, eu tenho dificuldade. Por isso que eu anoto tudo. E antes de pregar, eu passo um tempo em oração e lendo. Então, quando eu vou pregar, se eu olhar e ler um pouco rápido, volta tudo de novo, aquela memória curta. É assim que a minha mente funciona. Por que eu estou dizendo isso? Não sei. Perdão, eu sei. Lá em Katmandu, eu lia o texto várias vezes. Mas a guerra espiritual era tão grande, que eu lia o texto, e o texto ia embora. Teve uma hora, a guerra espiritual estava tão grande, que eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, falei, eu estou gravando, vamos de novo. Por causa da guerra espiritual. Agora, nós estamos falando de uma nação que o evangelho já começou a romper barreiras e está crescendo, que é o Nepal. O Nepal hoje já está na posição 34 do round, ou do grupo de perseguição. Quer dizer, 34 não está tão perseguido, mas existe ainda a presença muito forte de demônios. E a gente estava na porta do templo de Shiva, gravando um material evangélico. O que significa? Guerra. A hora que eu terminei de gravar, um cara ficou endemoniado e veio para cima de mim. Normal. Agora, imagina como será quando a igreja inteira sair da terra. E com um detalhe, os demônios que estão nos ares, eles vão ser rebaixados e eles vão descer para a terra. É isso que Apocalipse 12 está falando. Está vendo a importância desses 3 textos? Conseguiu perceber isso? Um amarrou o outro, para a gente entender que não é a igreja que fica aqui, mas é Israel, os ímpios e, eu preciso dizer, os cristãos que estão fracos. Já vou responder uma pergunta que sempre surge.
Pastor, quem não for arrebatado tem chance de ser salvo? Sim, com certeza. Só que vai ser selando com a sua morte. Ou fugindo para o deserto e se escondendo. Esquece celular, esquece Apple Watch, esquece SIM card, chip, esquece tudo. Porque o que eu vejo? Eu vejo que Satanás ele está usando toda a tecnologia do mundo, e isso é maravilhoso, só que vai chegar um momento que ele vai controlar o mundo através dessa tecnologia. Deixa eu dizer algo para você, isso aqui um dia era só luxo, e hoje, necessidade. Se você perdeu o seu celular hoje, está tudo aqui, ou eu estou exagerando? Sim ou não? A gente compra, a gente vende. Eu que viajo muito, não gosto de acumular coisa, sabe o que eu faço? A minha passagem de avião está aqui, eu aperto, aparece a passagem. Eu aperto de novo, aparece a minha carteira. Eu não ando com mais nada. É claro, dentro da minha mochila eu tenho o backup, né? Eu tenho o original que fica escondido lá dentro. Mas a pior coisa era, você estava cheio de mala para entrar no avião, aí o cara parava e olhava para você assim, senhor, por favor, documento é passagem. Aí você desfazia a mala para pegar o documento e a passagem. Agora não, você está entrando, você aperta, aparece já aqui, já puxa a minha carteira e já está tudo lá dentro, a carteira virtual. Agora imagina, hoje, aquilo que era luxo, passou a ser necessário e daqui uns dias vai ser obrigatório. É uma sequência. Aquilo assim, poxa, que legal, eu tenho um celular. Aí, hoje, já mudou de que eu tenho um celular para um outro negócio. Moço, eu não posso viver sem meu celular. Eu preciso do celular. E vai chegar um momento em breve que você vai ser obrigado a estar com o seu celular e com os seus dados, com tudo na sua mão. Só que isso vai diminuir de tamanho e vai virar um chip. Por enquanto, o chip está assim, que legal, que interessante. Eu traduzi um vídeo, não lancei na internet. A festa do microchip na Suécia. Talvez o país mais devasso e entregue para o anticristo é a Suécia. Conscientemente, eles estão fazendo festa do microchip, colocando o microchip na mão. Sabe qual é o comentário da moça, Rochelle? Ela disse sim para a repórter. A repórter disse, gente, eu acho que eu estou um pouquinho atrás do tempo. É um pouco estranho, e a repórter não era cristã. Eu acho que é um pouco estranho a gente colocar algo no nosso corpo, e a gente agora vai ser monitorado em tudo. E aí perguntou para a moça, o que ela achava disso. Ela disse, olha, eu me sinto extra-humana. Eu me sinto assim, sabe? Diferente, como se fosse um ciborgue. Hoje, o chip é só luxo. Daqui a pouco vai virar a modinha e todo mundo vai dizer, rapaz, como que nós vivemos sem chip até hoje? E vai chegar um momento mais breve, mais rápido, que as pessoas vão dizer assim, você tem que ter o chip. Cadê seu chip? Ah, pastor, não acredito nisso. Então tá, esse cartão de vacinação, ele era opcional. É ou não é? Gente, vamos vacinar. Pastor, você vacinou? Eu vacinei. Estou vacinado. Porque eu preciso viajar para lá e para cá. Como não vacinar? Eu fiz uma oração, disse, Deus, não acredito nessa vacina, mas eu acredito naquilo que o Senhor tem para a minha vida. E a tua palavra diz em Marcos, se eu beber alguma coisa mortífera, isso não vai me fazer mal. Então, em nome de Jesus, eu estou tomando essa vacina pelo propósito. Tomei a vacina. Aí, era opcional. Agora, estão tentando fazer se tornar obrigatório. Começou a dar confusão porque queria vacinar as crianças. Foi uma confusão, você viu? Agora, nós estamos tendo um ensaio daquilo que vai ser nesse período da grande tribulação. Nesse período da grande tribulação, você tem a oportunidade de não negar a sua fé. E aí eu quero dizer para você, não aceite nenhuma marca na sua testa e nem na sua mão. Vamos ficar felizes com o celular, gente. Pelo amor de Deus. Amém? Pastor, mas o chip é legal.
Deixa o legal para lá, gente. Porque o chip, o microchip, ele se encaixa muito no que diz. Pastor, e se eu estiver errado? Se eu estiver errado, meu irmão, você me perdoa. Eu estou disposto a responder num tribunal que eu vou ter que responder lá no céu, que chama Tribunal de Cristo. Eu estou disposto a responder. Mas eu quero dizer para vocês, não aceitem nenhuma marca na mão de vocês e nem na testa. E o pessoal diz que esse chip só funciona bem na testa ou na mão. Encaixa. Não é a gente que está encaixando, são os fatos. Por que eu disse que você pode correr durante a tribulação? Porque se você estiver sem nenhuma tecnologia, e no final de 7 anos, você não for pego pelo anticristo, pelo sistema, se você desaparecer, eu acredito que isso vai ser possível. O pastor Ezequiel é especialista, né, em sobrevivência. Você pode fazer um treinamento com ele. Se você não estiver disposto a converter de verdade, ele faz o curso com você de sobrevivência, tá? E pronto, você fica aí. Antes, né? O senhor não vai ficar aqui para dar salve-guarda, né? Então você pode sumir. No final, Mateus capítulo 24, se eu não me engano, o verso 34, diz que os anjos, eles vão recolher aqueles que estavam escondidos. Então você vai poder voar de anjo, direto para Israel, de onde você estiver. Você imagina que você está na Amazonas, escondidinho, debaixo de uma árvore, comendo minhoca, comendo lagarto. Daí chegou no final exato de 7 anos. É o momento que Jesus agora, ele vai separar os bodes das ovelhas. Mateus capítulo 25, ele vai julgar as nações. Não é a igreja. É aí que muita gente erra. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, ele vai julgar as nações. Onde é isso? Em Jerusalém, na terra. Não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento acontece, diga comigo, no começo. O julgamento das nações acontece aqui, ó, quando ele de fato vai pisar na terra. O encontro que nós temos aqui é nas nuvens, nós temos um encontro com ele nos ares. Muita gente se confunde nisso. Então, o que você está esperando agora? Meu irmão, deixa eu dizer para você, nada, já está tudo aí. Você está esperando só a trombeta tocar e chamar o seu nome. Pastor, mas eu ouvi falar que tem que reconstruir o templo. Não. Não tem que reconstruir o templo. Não tem. Agora, o templo vai ser reconstruído até na metade da semana que André leu. Porque na metade da semana o templo vai ter erguido e vai ter sacrifício. O que significa? O culto judaico vai voltar a acontecer. Porque quando André leu, o sacrifício vai ser suspenso. Só vai ser suspenso aquilo que começou de novo. E se começou de novo é porque o templo foi reconstruído. Alguém entendeu? Ou não? Então, na metade da semana, o sacrifício vai ser suspenso. Se ele foi suspenso, é porque ele começou. E se ele começou, é porque o templo foi reconstruído. Deu para entender isso? Depois de tudo isso, eu e você voltamos com Jesus para julgar as nações. Alguém quer voltar com Jesus? Nós vamos poder cantar assim, ó: Jeová é o meu cavaleiro, que cavalga para vencer. E o bichão montado naquele cavalo branco. Eita! E eu no meu pangarezinho, aleluia! E nós estamos vindo, irmão, eu vou sentir importante naquele dia, do lado certo, sabe, ele com um cavalo dele, e da boca dele vai sair uma espada afiada, e o cabelo dele é branco como a alva lã, e os olhos dele são como... O céu vai abrir, e a gente desce, e aí por isso que o texto diz, quando o Filho do Homem vier em sua majestade. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Por que eu quero fazer isso? Porque eu não sei onde eu vou conseguir chegar.
Então eu estou passando um filme para vocês. Independente de onde a gente chegar, você vai ter um panorama do Apocalipse. Só que, aqui nesse momento, ele vai destruir o anticristo, ele vai destruir o falso profeta, e ele vai pegar o diabo, o dragão, e vai prender ele num abismo. Quando? Depois dos 7 anos. Deu para entender isso? Sim ou não? Daqui a pouco eu vou fazer um flashback, vou voltar e vocês vão responder. Aí, aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as pessoas que estavam vivas aqui na terra e vai dizer, ó, você não participou do arrebatamento, mas você foi uma pessoa justa, passa para a direita. O que é a direita? A direita é o reino milenar, o que a gente chama de milênio. Então as pessoas com corpos normais, elas vão entrar dentro do milênio, e a terra inteira vai ser restaurada. Imagina, se o Éden era bom, agora a terra inteira vai ser um Éden. Só que eu e você já estamos glorificados, porque nós estamos com Jesus. Agora, quem está aqui na terra, entra para a direita, para o milênio. E aí vai poder viver quantos anos? 1000 anos. Vai experimentar por 1000 anos. E aí é um momento, irmãos, tão lindo, porque o leão vai deixar de ser carnívoro. Você vai poder pegar o leão e abraçar o leão. Diga amém. Amém. Para nós não vai fazer diferença, nós vamos estar com o nosso corpo glorificado. Mas para quem estiver aqui, a criança, bebê, vai poder colocar a mão dentro de um buraco cheio de serpente, naja, cascavel, urutu cruzeiro, vai puxar a mão de volta, vai ter um monte de cobra pendurada, e a própria cobra não vai picar ela. Por que isso está acontecendo? Porque Jesus quer mostrar no milênio, que quando Ele governa, toda a criação se estabiliza. Vou liberar uma palavra sobre a vida de vocês agora. Quando Jesus governar sobre a sua vida, todas as áreas da sua vida vão ser estabilizadas. Tudo. Irmão, quando você está nele, e ele em você, agora ele governa a sua vida, sabe, tudo se estabiliza. Isso é a prova. Porque durante a tribulação, quando o anticristo reinar, os animais vão começar a comer gente na rua. Mas quando Jesus vier depois disso e reinar, vai haver harmonia e paz em tudo, 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 tudo. Você imagina, a terra inteira vai ser um Éden. Por quanto tempo? E no final dos 1000 anos, me ajuda aí, Marcelo. Volta a tela. Aí, nesse pontinho aqui, nós vamos ter o que a gente chama de Gog e Magog, que é o que muita gente estava perguntando. Gog e Magog é agora? Vamos lá. Existe um livro, que quem quiser estudar de verdade sobre Gog e Magog, depois da aula eu posso dar a capa desse livro. São 300 páginas, só sobre a profecia de Ezequiel 38, que é Gog e Magog. Não é um assunto simples, como muita gente acha. O próprio autor, ele diz que Gog e Magog tem 5 momentos para acontecer. Vou ganhar tempo, não dá tempo da gente falar sobre os 5 momentos. Mas um deles seria agora, nesse exato momento. Tem gente que diz que Gog e Magog já aconteceu, isso para mim é loucura, né? Quem é Gog e Magog? São os reinos do norte que vão invadir Israel. Só que nesse momento é quando o Senhor se levanta. Então Gog e Magog pode ser no Armagedon, e Gog e Magog pode ser na última hora, quando o próprio Deus vai cuspir fogo do alto. O que eu acredito? Eu acredito que Gog e Magog acontece depois do milênio, por uma razão. Se você olhar, as armas não são as armas que nós temos hoje. As armas vão ser foices, e vão ser lanças e espadas. Hoje, se Gog e Magog fosse hoje, André, estaria escrito na profecia que eles estariam com algumas coisas semelhantes
a uma vara, um fuzil, seria uma arma nuclear, seria armas modernas. Mas quando você estuda a profecia de Gog e Magog, diz que era enxada, que era foice, que eram armas rudimentares. O que me faz interpretar Gog e Magog, como um evento depois do milênio. Por quê? Se vai ter 1000 anos de paz, Suzana, todas as armas que tem hoje vão ser destruídas. Faz sentido para alguém aqui nesse lugar? Então, quando seria Gog e Magog? Quando no final, o diabo vai ser solto por um pequeno intervalo de tempo. Lembra, o anticristo já foi preso, o falso profeta já foi preso, mas onde estava o diabo? No abismo. Aí a Bíblia diz que o Senhor vai permitir que o diabo seja solto. E por um pequeno intervalo de tempo, agora não mais a serpente, mas agora o dragão vai chegar no ouvido das pessoas e dizer: ó, está vendo? Você não quer ser como ele? Não, é injusto esse governo dele. Essa história de dividir tudo que tem, isso não é legal. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer aqui um sistema novo. E um monte de gente que vai estar no milênio, que não tem nada a ver com a igreja, que subiu, quem está aqui, quem não teve o corpo glorificado, vai estar aqui na terra, já com os seus 900 anos, vai ser um monte de Adão e Eva. Por quê? Porque até hoje a gente põe a culpa na Eva, sim ou não? Até hoje. Só que a maior expressão do amor de Deus vai ser a maior expressão do juízo de Deus. Por quê? Porque por um homem, um só, entrou o pecado no mundo, sim ou não? E por um homem, todas as coisas foram restauradas. Por que que Deus não deixou o pecado crescer? Assim que Adão pecou, ele pegou Adão e colocou Adão para fora. Porque a partir daquele momento, ele estabeleceu uma nova lei, ou uma lei, de que por um homem o pecado ia entrar, houve a disciplina, e por um homem ia ser restaurado. Só que agora, serão milhões de Adãos e Evas pecando de uma só vez, e o que tornaria impossível Jesus voltar 1 milhão de vezes em 1 milhão de cruzes. Por isso que a terra inteira volta a ser Éden, e por isso que todo mundo que deu um passo para dentro se torna ser Adão e Eva, e por isso que quando a serpente for solta de novo, Gênesis e Apocalipse se unem, pá! E agora acabou. Quem ouviu a serpente encerrou. Pode? A igreja. Vou repetir. Quem vai reinar com Cristo? Aqueles que subiram no arrebatamento, e eles foram julgados, e eles receberam coroas lá no céu. Quem recebeu a marca da besta nem sobe, vai para o inferno. Está condenado ao inferno para sempre. A marca da besta, não, lá no milênio, lembra que eu disse, uns vão para a direita, e uns vão para a esquerda. Quem tiver com a marca da besta, já entra no milênio, de cara. Quem que vai entrar no milênio? Número 1, os judeus que foram protegidos do dragão pelo próprio Deus. E todos aqueles que eram cristãos, ficaram na terra, não morreram e se esconderam. Esses serão pessoas boas, e eles vão entrar no milênio. É muita gente, vai ser muita gente. Só hoje, judeus são mais de 6 milhões de judeus. Vai haver um avivamento judaico durante a tribulação, um grande avivamento. Os 144 mil, eu falo disso mais na frente, eles são judeus que vão ser avivados, tomados por uma unção, e eles vão pregar o evangelho do reino será pregado. Que reino? Não é o evangelho da graça, gente. O evangelho da graça encerra, a igreja sobe. O evangelho do reino milenar vai ser pregado. Porque Israel vai se voltar e vai dizer, o Messias, Jesus, era o Cordeiro. Gente, vamos se converter para ele. Quando fizer isso, o anticristo começa a perseguir.
Quando começar a perseguir, são 3 anos e meio de muita prova, e eles vão para o deserto, e no deserto eles vão ter pão, vão ter água, vão ter proteção, e eles vão se voltar ao Deus dos deuses. E aí o evangelho do reino de 1000 anos, do reino milenar, vai ser anunciado entre eles, e eles vão ficar aguardando o momento que Jesus de fato vem como eles esperavam, lá atrás, montado num cavalo branco. E aí ele vem e sela, e diz, agora vocês vão entrar no milênio, mas quem vai reinar sobre vocês, são aqueles que não são, a minha igreja reina sobre Israel. Deu para entender isso? Essa é uma pergunta extraordinária, porque o texto, ele aponta de que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, tá? Contudo, presta atenção, irmãos, eu não sou um professor, aqui eu estou como professor, não como pastor, amém? Vocês me abençoam nessa qualidade? Então, o que é, pastor Ezequiel? O texto aponta de que o Espírito, ele será retirado da terra com a igreja. Só que o ponto é, eu quero fazer vocês pensarem, é de que não existe arrependimento sem o Espírito Santo. Então o que eu acredito? Eu acredito que nós vamos experimentar uma nova dispensação, de que a gente não tenha muitas explicações para dar. Uma coisa é fato, a minha opinião é que volta a ser como era no Antigo Testamento. O Espírito Santo sela, e eu sou cheio do Espírito. Mas não é isso que a gente tem hoje aqui, esse mover, qualquer um que levantar a mão já, não. O Espírito vai tomar pessoas tomadas do Espírito vão anunciar verdades. As pessoas vão se rasgar de raiva, de ódio daquele profeta, aquelas 2 testemunhas, você pode ver que as 2 testemunhas, elas vão ser mortas. As nações vão odiar, porque eles estão tomados pelo Espírito, falando das verdades eternas. Gente, é assustador a semelhança do Natal com a celebração da morte das 2 testemunhas. O mundo inteiro vai assistir em Jerusalém o corpo delas pendurado, e eles vão dar presentes uns para os outros, e vão comer, vão banquetear, assistindo na TV a morte daqueles 2 que incomodaram o mundo inteiro. A pergunta foi, se o Espírito Santo vai estar aqui, né? Eu acredito que de uma maneira diferente, mas ele estará aqui, amém? Fato é, a igreja vai ser tirada, tá? A igreja vai ser tirada, e a dispensação muda, e encerra a dispensação da graça, e começa uma nova dispensação. E agora você consegue ter só luz do que é o evangelho do reino, e virá o fim. Antes do fim, vem o evangelho do reino, que é o evangelho da conversão dos judeus. Presta muita atenção, não é outro evangelho, mas agora é um evangelho para os judeus. Alguém me entendeu? Porque seria errado eu dizer, olha, estamos pregando um outro evangelho. Paulo diz, sai disso. Mas o evangelho hoje é para alcançar os gentios. Vai chegar um momento que a igreja sobe e Israel entra em cena. Porque Israel tem que abençoar o mundo. Porque essa é a promessa de Abraão. Mas isso vai acontecer quando Israel for totalmente humilhado. Quando Israel for totalmente humilhado, ele vai dizer, uau, perdemos aí 2000 anos, a gente podia ter se humilhado antes. Vamos reconhecer, Jesus é o Senhor. E aí há um avivamento em Israel. E há uma perseguição enorme. 144 mil se levanta, as 2 testemunhas se levantam no poder de Moisés, na ação de Moisés. Sabe, há quem diga que é Enoque, há quem diga que é Moisés, há quem diga mesmo que Elias. Quem será? A gente fala disso. Mas o ponto é, vai apertar um negócio aqui. Você quer subir, você quer ficar? Aleluia. Por último, o que tem lá naquela tela? O estado eterno. Então, essa última linha aqui, ó, que a gente está vendo, é o que o autor de Hebreus disse. A ressurreição dos mortos, ela acontece, e o juízo eterno. É exatamente
o que Hebreus está falando no capítulo 6. Então, aquela linha vai definir para sempre, essa última linha, quem vai estar com o Senhor. E aí nós vamos ver ali a Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e 22, tá? Daquela linha para frente. E então, aqueles que serão condenados eternamente. Fechou? A partir do estado eterno, nós vamos viver e vamos ver como vai ser a vida para a eternidade. Não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais doença, não vai ter mais morte. E aí quem está no céu, quem está no inferno, e acabou. Pastor, tem a possibilidade da serpente ser solta de novo? Não! É juízo eterno, acabou. É o julgamento final. Eu queria ter tempo, mas não dá, de fato, para mostrar para vocês como eu vejo tudo isso. Mas eu vou tentar expressar em 1 minuto ou 2. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Por que Deus não acabou de uma vez por todas com o diabo lá no Éden? Na verdade, por que Deus não acabou com essa história lá no céu mesmo, antes de ter criado o homem? A palavra é uma. Deus, Ele é justiça. E Ele está provando para todos os seres e toda a criação a justiça dEle. Vai ficar provado, irmãos, que o diabo não tem tratamento para sempre. Teve um irmão dessa igreja, não vou falar que é o Ruchel, que uma vez ele orou para o diabo ter os pecados perdoados. Mas o Ruchel, ele era muito novo na fé. E aí eu falei, Ruchel, não ora por isso não. Ele falou, pastor, todo mundo merece uma oração. Gente, o coração do Ruchel é lindo. E aí eu li com ele João 16, o verso 31. O diabo já está condenado. O diabo não vai ser julgado. O diabo, ele já foi julgado. E ele já está condenado. Então não há como mudar a sentença que já foi estabelecida. Então, se o diabo já está condenado, por que ele está solto? Para estabelecer a justiça eterna de Deus. E para Deus provar para toda a criação que o julgamento dele era justo. Que ele não tem no coração dele nenhum arrependimento. Número 1. Eu disse para vocês que o comentário é grande. Mas número 2, para usar o diabo com sua própria malignidade, para que as pessoas desejem mais o Senhor do que qualquer outra coisa nessa terra. Porque quando você diz não para a sua vontade, você está morrendo para você mesmo, você está se unindo com o Senhor. O próprio diabo, mesmo condenado, e achando que pode fazer tudo, ele é só um objeto nas mãos de Deus. Deus permite que o diabo trabalhe. E aí, meu irmão, até na última hora fica provado. Olha quantas instâncias. Prende o diabo, solta o diabo, joga o diabo na terra, o diabo sobe para o segundo céu, o diabo fica no segundo céu, ele cai para a terra, agora pega o diabo, joga ele no abismo, agora solta o diabo, agora prende o diabo. E ali no estado eterno, ele vai dizer assim, ó, basta, acabou, está provado. Quem me ama, me ama. Quem não me ama, siga os seus desejos. Alguém entendeu isso? Agora vamos lá. A cruz. O que a cruz estabelece? Pergunta número 1. O que a cruz estabeleceu? E respondam rápido. A dispensação da graça. A dispensação da graça tem fim? Quando a igreja subir. Quando a igreja subir, o que vai acontecer? 7 anos de... No final dos 7 anos de tribulação, o que acontece? Jesus volta. O que acontece nesse momento? Ele vai prender o falso profeta, ele vai prender o anticristo,
e vai lançar eles para inaugurar o Lago de Fogo. Comentário que eu sei que as pessoas gostam. Onde é o Lago de Fogo? Provavelmente, teoria, seja no núcleo de uma estrela gigante, talvez em BY Canis Majoris, a maior estrela já encontrada pelos telescópios. Ela é 1 milhão de vezes maior do que o Sol, que é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Então é um lugar que caberia muita gente, você concorda comigo? Lá no núcleo dessa estrela tem mais de 5 bilhões de graus Celsius. E é um lugar onde as pessoas não vão morrer, mas elas vão ser atormentadas por toda a eternidade. O anticristo e o falso profeta, eles vão inaugurar aquela estrela. Eles vão ser jogados lá no quintal do universo. E aí vem o que, Ruchel? O milênio. Onde que está o diabo, gente, no milênio? No abismo. 1000 anos de castigo. Enquanto Jesus reina na terra, sem a serpente. E agora vai ser tão lindo, sabe por quê? Jesus não vai vir no final da tarde. Ele vai morar no jardim. Poderoso demais. No final dos 1000 anos, o que acontece? O diabo é solto. E o que o diabo vai conseguir fazer? Vai conseguir enganar as pessoas. E as pessoas vão fazer guerra contra o próprio Deus. Agora você imagina, o mesmo que ele fez no Éden, colocar o homem contra Deus, através de, só que é interessante, lá atrás ele era só uma serpente, agora ele tem asa, ele vai ter mais poder de persuasão, tá? E aí, depois disso, é pequenininho o intervalo, nós não podemos dizer que é uma semana, um ano, nós não sabemos, mas vai ser rápido, o texto diz que é rápido. Ele convence milhares e milhões de pessoas, e a Bíblia diz que vai ser quase da largura da terra, muita gente, caminhando para lutar contra Jesus aqui na terra. O que é mais interessante? Deu para entender até aqui? Depois disso, quem vai para o inferno, juízo eterno. Quem vai para o céu, vem a nova Jerusalém e tudo termina. Nós vamos ficar vivendo com Jesus para sempre. Você quer isso? Aleluia. Deus, pastor, será que vai caber na Nova Jerusalém? Depois eu falo do tamanho da Nova Jerusalém para vocês. Tenho certeza que vai caber todo mundo, tá bom? E a Nova Jerusalém vai ser só uma cidade, mas o reino vai ser estabelecido. Depois a gente fala sobre isso. Fechou? Alguma pergunta sobre essa tela? Essa tela é tão simples, ela é só um rabisco, mas através dela você consegue ter uma visão total da profecia. Olha que interessante, presta muita atenção para você não voar, tá? Comentário agora de quem gosta de estudar a Bíblia. Lá atrás, antes do Gênesis, já havia uma criação, a gente chama de criação mineral, onde os anjos foram criados. Ezequiel 28 narra esse tempo. O ouro, a esmeralda, as pedras preciosas, tudo foi criado. Uma outra criação. Lá no céu estavam os anjos. Os anjos foram feitos em grupos. Querubins, serafins, arcanjos. O homem foi feito um só. E do homem foi tirado a mulher. Por isso que Deus cobra muito o homem. Porque foi feito um homem e do homem foi tirado a mulher. A costela do homem, da costela do homem foi feita a mulher. Mas antes disso, lá na eternidade, quando os anjos foram criados em massa, algo aconteceu muito interessante. Naquela revolução, Deus revela o tamanho do seu poder, porque ele já sabia que o diabo já estava tendo umas conversas nos corredores do céu, só que ele resolveu se calar,
para que o próprio mau desejo do diabo levasse quem não queria nada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, não tenha pressa não. Deixa Deus trabalhar na vida das pessoas. Porque quem quer alguma coisa de verdade vai permanecer. E fruto podre tem que cair da árvore. Às vezes a gente fica com pressa, vamos agir, senão vai perder tudo. Não, fica tranquilo. Deus está trabalhando nisso. Fruto podre vai cair. É só dar uma sacudida. Quem está podre cai. Fruto podre cai. E o que Deus fez? Ele percebeu a intenção daqueles anjos. E de Satanás, de querendo ser semelhante a Deus. E sentar no trono. De repente, ele disse, olha, agora o número se encerrou. Porque ele já sabia quem era e quem não era. Se encerrou. Ele só levantou a mão do trono, ele não levantou do trono. Ele levantou a mão do trono e disse, basta. Sabe quem que ele usou para estabelecer o juízo contra 1/3 dos anjos? Tem gente que tem medo do diabo, eu não sei porquê. Ele sentado no trono estava, sentado no trono ficou. Ele disse assim, ó, Miguel, um anjo, à frente de um comando e uma palavra de Deus, irmãos. É claro que os outros anjos se posicionaram com Miguel, mas o primeiro juízo, a primeira vergonha do diabo, foi que Deus nem se levantou do trono para revelar a sua glória. Ele mandou um anjo fazer o serviço, e um anjo botou todos os anjos que estavam desviados do propósito para baixo da terra. Você consegue imaginar o poder desse Deus? Alguém está entendendo? Um anjo. Então deixa eu dizer uma coisa para você, só Miguel já resolveria o seu problema. Diga amém, irmão. Ainda que fosse todo o inferno contra você, só para você entender o poder dele, se ele liberar uma palavra, um anjo já resolveria todo o problema. Só que, durante a tribulação, quando o anticristo estiver aqui na terra, e ele se levantar contra, de fato, Deus, vai haver um momento no final dos 7 anos que ele vai se levantar contra Deus. E eles vão estar lá no vale do Armagedon. Eles vão estar lá no vale do Armagedon, reunidos, numa batalha, para lutar contra Deus. Agora imagina, gente, que coisa imbecil. Arma para atirar em Deus. Tamanha é a loucura. E aí o que vai fazer? Agora não um anjo. Agora o negócio apertou. Agora é o próprio Jesus, segundo estágio do juízo de Deus, contra o diabo. Agora, eles provocaram a ira de Deus e a ira do Cordeiro. E agora o Cordeiro desce. Uau, como será isso, hein? Não é mais um anjo. Agora é Jesus glorificado, com os cabelos brancos, com os olhos de fogo. O céu vai abrir e eu acredito que as pernas dele vão começar a tremer. E ele vem vindo comigo e com você. Só para você entender, com o corpo glorificado, ele nunca pisou na terra, com o corpo glorificado em sua glória, em sua majestade. Naquele dia, no final da tribulação, ele pisa com a sua majestade, a primeira vez, o céu se fundindo com a terra. Você imagina que cena é essa? E aí a gente vai cantar a música do Luiz Arcanjo, meu amigo. O chão vai tremer, e os céus vão se abrir, e os anjos de Deus vão... Eita glória! Luiz Arcanjo me contou o testemunho dessa música. Ele estava no monte, lá no Rio de Janeiro, orando, e eles moraram num bairro, tipo uma favela, e a avó dele, que não era crente, com a mãe dele, que era crente, estava lá embaixo. E elas estavam de dia, e ele e o amigo dele foram lá no monte só para jejuar e orar. E estão lá no monte orando. E de repente essa música surgiu. Os anjos de Deus, e eles chorando, e chapando, e gritando. E lá do pé do morro dava para ver o monte. E aí eles voltaram, depois de horas lá embaixo. A avó dele, que era macumbeira, e a mãe dele, que era crente, perguntaram, gente, que tanto de gente era aquele lá no monte?
E todo mundo vestido de branco. Alguém entendeu? Meu irmão, anjo subindo, anjo descendo, e a mulher só viu aquele tanto de gente louvando. Uma crente e uma macumbeira. Quer dizer, o inferno e o mundo espiritual, o céu, podem ver coisas sobrenaturais. Nesse momento, quando Jesus pisar, não vai ser só uma visão, vai ser real. Sabe o que vai acontecer? Quando ele encostar na terra, vai haver um choque, porque o céu vai se fundir com a terra e a terra com o céu, a terra vai partir no meio. Vai haver o maior terremoto que já houve, as ilhas, a terra vai ser separada, continentes vão ser separados. E ele vai pegar o anticristo e o falso profeta e joga fora. No primeiro estágio, um anjo julgou o diabo e venceu. No segundo estágio, o próprio Jesus vai vir e vai humilhar ele. No terceiro e último estágio, número 3, fala de ciclo, começo, meio e fim. No último estágio, e isso é lindo, irmãos, quando você estuda escatologia, você consegue ver a imagem inteira. Lá no final, depois do milênio, quem é que julga? O próprio Deus e o próprio Pai vai cuspir fogo na cabeça do diabo. E vai ser a primeira vez que o próprio Deus, em toda a eternidade, não Jesus, o próprio Pai, se levanta do trono. Você imagina que dia terrível será? É como se fosse assim, é força demais. Mas ele vai provar o poder dele. Vai tirar ele do trono. E ele vai dizer, acabou, eu encerro, basta. Um anjo, Jesus, e por final, o próprio Pai. Deus abençoe vocês, temos um intervalinho.